Hallo, meine Lieben, guten Tag! Hoje vamos fazer uma revisão da última aula e também vou trazer para vocês uma frase nova, um verbo novo. Na última aula nós aprendemos essa estrutura aqui, Was bist du von Beruf? Der Beruf, a profissão. Was, o que? Was bist du von Beruf? Eu coloquei o meu exemplo. Ich bin Lehrerin, professora und Rechtsanwältin, advogada, von Beruf. Coloquei também outros exemplos para vocês e hoje eu vou trazer aqui uma nova estrutura também, que corresponde aqui ao que a gente aprendeu. E vou trazer agora para vocês o verbo arbeiten, trabalhar. Então, se alguém pergunta para mim, Denise, was bist du von Beruf? Eu vou dizer, ich bin Lehrerin und Rechtsanwältin von Beruf. Ich arbeite als Lehrerin und als Rechtsanwältin. Ich arbeite, eu trabalho, als Lehrerin, como professora, und als Rechtsanwältin, e como advogada. Eu vou trazer para vocês agora a conjugação do verbo arbeiten. O verbo arbeiten significa trabalhar e a conjugação dele, na verdade, ele é um verbo regular, então ele segue a conjugação dos verbos que nós já aprendemos, o verbo kommen, o verbo wohnen. Aliás, agora o próximo vídeo vai ser um vídeo fazendo uma revisão de todos os verbos que nós aprendemos, ok? Mas, em especial, o arbeiten, ele é um verbo, então, regular, ele tem as terminações iguais, a como se nós conjugássemos um verbo regular, o kommen, o wohnen, que a gente já viu, mas tem uma peculiaridade. Então, vamos ver qual é. O verbo arbeiten, no infinitivo, significa trabalhar. E se nós olharmos o infinitivo do verbo, nós vamos ver que ele termina, o radical termina em T, T. Toda vez que o radical do verbo é o que vem antes da terminação EN. Toda vez que o radical do verbo terminar em T ou D de Denise, nós vamos colocar uma letra E, a vogal E, antes de colocarmos a terminação da segunda pessoa do singular, o du, da terceira pessoa do singular, aliás, das terceiras pessoas, são 3 em alemão, e da segunda pessoa do plural, o ia. Então, vamos ver. A primeira pessoa, eu tenho o radical mais o E, portanto, fica ich arbeite. Na segunda pessoa, eu tenho o radical que termina em T e, como eu disse, a terminação, do verbo na segunda pessoa do singular seria ST. É ST. Mas, como esse radical termina em T, nós vamos colocar um ezinho, vocês estão vendo aí em verde. O mesmo vai acontecer nas terceiras pessoas do singular. A terminação da terceira pessoa do singular é T, mas como o radical termina em T, aconteceria também com o verbo que terminasse em D, nós vamos acrescentar a letrinha E. A primeira pessoa do plural
termina em EN, então fica normal via arbeiten. Na segunda pessoa do plural, nós vamos colocar então o E antes da terminação T. E na terceira pessoa do plural, nós vamos colocar o EN normal via sie, desculpem, sie, eles ou elas, arbeiten. Não esquecendo do tratamento formal, senhor ou senhora, que também vai terminar em EN. Vamos conjugar então uma vez? Vou ler para vocês a conjugação do verbo arbeiten. Ich arbeite, du arbeitest, arbeitet, sie arbeitet, es arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie, plural, eles ou elas, sie arbeiten, e o sie formal, senhor ou senhora, arbeiten. Vamos ver agora alguns exemplos. Eu trouxe aqui 2 exemplos. Hier haben wir 2 Beispiele. Nummer 1, número 1, o primeiro, Jessica ist Tierärztin von Beruf. Sie arbeitet als Tierärztin. Queria que a gente já começasse a prestar atenção aqui no pronome pessoal, terceira pessoa do singular feminino. Jéssica, né? E nessa segunda frase, eu substituí o nome próprio, Jéssica, pelo pronome pessoal, sie, terceira pessoa do singular, ela. Sie arbeitet als Tierärztin. Ela trabalha como veterinária, ok? Sie arbeitet als Tierärztin. Vamos ver agora no masculino. Daniel ist Ingenieur von Beruf. Ele arbeitet als Ingenieur. Arbeitet als Ingenieur. Vamos ver mais um exemplo e aí tem uma novidade. No meu último exemplo, eu trouxe para vocês uma novidade. Já vamos aprender uma palavrinha nova, né? E vamos ver aqui num contexto bem legal. Então aqui, ó, na aula passada, né, essa primeira estrutura aqui, a gente já tem lá na aula passada, na aula 10. Heinz ist Lehrer von Beruf. Heinz ist Lehrer von Beruf. Aber ele, então é o pronome pessoal de terceira pessoa do singular masculino, substituindo Heinz. Então, aber arbeitet nicht. Arbeitet nicht. Nicht, ele vai negar o verbo. Quando eu quero negar um verbo, um advérbio ou um adjetivo, eu vou usar o nicht. Nós já aprendemos o sim e a, né? Nós vimos já o ja e o contrário de ja, não, que é nein. Ja, sim, nein, não. Mas quando eu quiser negar um verbo, um advérbio ou um adjetivo, eu vou usar o nicht. Vou pegar aqui, vou apagar, né? Fica mais fácil. Eu vou usar o nicht. E nós já vimos uma aula anterior, nós negamos um adjetivo. Então, a gente estava lá aprendendo alguns adjetivos, nós usamos o nicht. Lembrando da pronúncia, depois do i, o ch tem esse som do ish.
Então, nicht, ok? E esse aber? Aber é a conjunção mais, M-A-S, ok? Aqui, ó. Vou até colocar aqui entre parênteses a tradução, M-A-S, a conjunção mais. Mas ele não trabalha. Aber arbeitet nicht. Ele ist Rentner. Rentner, aposentado. Rentner. Então, vou ler mais uma vez essa frase, vou apagar aqui para ela ficar bonitinha. Vou colocar aqui para vocês. Heinz ist Lehrer von Beruf, aber arbeitet nicht. Mas ele não trabalha. Ist Rentner. Ist Rentner. Ele é aposentado. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes da aula 12, essa é a aula 11, antes da aula 12 eu vou postar um vídeo só com revisão de verbos, de todos os verbos que nós já aprendemos. E vou colocar também alguns exercícios para vocês, ok? Vielen Dank. Tschüss.